Bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez. Continuando esse ciclo de discussão, seminário sobre os instrumentos urbanísticos, né? Mais uma vez a gente está aqui, a Prefeitura do Recife, juntamente com o Lincoln Institute of Land Policy. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente está com, para quem não teve ontem, a gente está aqui com o professor Paulo Sandrone, que é economista, que é quem vai conduzir os trabalhos hoje. E ontem a gente teve a felicidade de ter essa aula, né, de Sônia, sobre os princípios basilares aí, aliados aos instrumentos. Tá? A ideia é que a gente faça um pouquinho diferente de ontem, que de fato a gente faça um breve intervalo no meio dos trabalhos, por volta, acho que das 11 horas, mais ou menos. O Paulo, na verdade, vai fazer a condução aí. Quando ele achar que é o melhor momento, a gente faz uma pequena pausa. Tá? Mais uma vez, assim, lembrando, né, que a gente está nessa parceria com o Lincoln, justamente para poder proporcionar espaço de discussão na perspectiva da regulamentação dos instrumentos, que é muito importante para poder a gente tornar a nossa cidade mais inclusiva. Agradecer a presença do secretário Antônio Alexandre, e lembrar também que as apresentações, né, os seminários estão sendo gravados e vão ser disponibilizados no nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar pela página do Instituto, né, assim como todas as apresentações também vão ser divulgadas e disponibilizadas. Tá bom? Paulo, por gentileza, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Para mim é uma grande satisfação e uma honra estar aqui para discutir com vocês questões relacionadas com o desenvolvimento urbano, que são tão importantes para as cidades e municípios brasileiros. Nesse sentido, eu agradeço o convite feito pelo Instituto Cidade Pelópida Silveira, e também agradecer ao Instituto Lincoln essa possibilidade de fazer essa discussão. E saudar aqui as autoridades presentes, o secretário Antônio Alexandre, né, e o secretário Prosperino. Né? É um nome muito sugestivo para o secretário. Não, então, é muito sugestivo, muito ótimo. Então. E também ao João e a Soraya, pelo convite, e as demais pessoas que nos acolheram tão bem ontem, tanto pela manhã quanto pela tarde, que fizemos uma discussão interessante. A todos eu lanço meu agradecimento. E também aqui agradeço a presença da Sônia, que é uma companheira de lutas aí há muito tempo, que estamos juntos aí, fazendo essas apresentações e tentando aprofundar essa discussão. Muito bem, eu gostaria de começar a minha intervenção por uma formulação geral, que depois eu vou detalhar de forma mais ilustrativa no decorrer da minha exposição. Eu tenho uma formação de economista, não é? E os economistas sempre acham que um número explica melhor do que 1000 imagens. Não é? Os advogados talvez acreditem que uma palavra explique mais do que 1000 imagens. Nas alturas do campeonato em que eu já estou acreditando, como os advogados, que uma palavra explica melhor as coisas do que 1000 imagens. Por exemplo, a palavra benigno, para mim, foi uma palavra que explicou melhor a situação do que 1000 imagens de tomografia, e que me deixou muito feliz. Aqui eu vou apresentar, ao contrário, em nome das pessoas que têm uma formação mais em arquitetura e urbanismo, mais imagens do que palavras. Não é? Então, eu vou começar tentando mostrar como o desenvolvimento urbano cria valor, vai desenvolvendo o território, de tal maneira que esse valor que vai crescendo vai se distribuindo de uma forma muito peculiar e determinada. E a raiz disso
eu vou colocar a necessidade das intervenções do setor público para capturar esse valor em nome do quê? Não só em nome da isonomia, como a Sônia ontem muito claramente mostrou aqui, ou melhor, também do ponto de vista da justiça, o Estado, o governo que o representa tem que fazer valer a sua titularidade desse valor, mas também por uma outra razão que nós não podemos esquecer na medida em que as cidades crescem e se transformam em megalópolis. É um fato muito simples. É que os serviços públicos que o poder público tem que brindar, eles aumentam de custo, mais do que proporcionalmente ao aumento da população. Qualquer produto que esteja aqui hoje nas mesas, que são objeto da produção, em geral, de empresas privadas, cadeiras, cadernos, digamos, esses aparelhos eletrônicos, quanto mais você produz, quanto você mais aumenta a escala de produção, menos eles custam por unidade. Os serviços públicos não, ao contrário. Quanto mais você produz, uma unidade adicional mais custa. Esse é o drama do setor público. Por exemplo, transporte. As cidades vão crescendo e, na medida em que elas crescem, a necessidade de transportar pessoas a distâncias cada vez maiores. Então, o custo de transportar uma pessoa de 15 quilômetros de distância do centro é maior do que transportá-la de 10 quilômetros. Então, essa pressão dos custos é permanente. Outros serviços também, por exemplo, água, para levar a água mais distante, capturá-la cada vez em lugares mais distantes, vai custando mais. O problema é saber quem paga. Ora, se o usuário não pagar a tarifa plena do que custa aquele serviço, que vai aumentando, se o Estado quiser dar, por exemplo, uma tarifa social, ele tem que aumentar o subsídio ao transporte. Isso é uma questão que vai crescendo com o tempo, a não ser que ele seja mitigado por dois processos que eu vou mencionar aqui, nesse contexto. Primeiro processo, aumento da produtividade. Você pode aumentar a produtividade na produção de serviço público, mas isso não compensa esse aumento de custos, na minha opinião. Por exemplo, a coleta de resíduos sólidos. Esse também é um outro problema dramático, porque você tem que coletá-lo cada vez a distâncias maiores e depositá-lo em lugares cada vez mais distantes. Vai aumentando o custo, não é? Então, você tem que trabalhar no sentido de aumentar a produtividade, mas você tem que também trabalhar num outro sentido, que é esse o que nos aqui traz essa discussão, que é o seguinte: por que esses custos estão aumentando nestes serviços? Porque existem outros, que os custos estão aumentando também por outras razões, saúde, por exemplo, mas não vamos entrar nisso. As distâncias aumentando, elas provocam esse aumento de custos, transporte, água, pavimentação, tudo isso que vocês possam imaginar, o que demanda uma cidade que está crescendo em extensão. Mas você pode compensar, em parte, capturando a valorização que essa própria extensão vai criando. Por quê? Porque quando você estende a cidade, os terrenos mais bem localizados aumentam de preço. E esse preço e essa valorização é que se tem que capturar, porque senão ela vai parar na mão dos privados, sem que eles tenham feito nada, simplesmente porque a cidade cresceu, a demanda cresceu sobre os melhores terrenos, o governo tem que ir colocando essa infraestrutura e vai valorizando os terrenos mais bem localizados. Então, nesse sentido, é que é urgente a captura desse valor a mais, que é criado pelo próprio crescimento, que lança um ônus para o governo, que é o problema relacionado com a infraestrutura.
Para não falar dos outros custos, né? Educação, por exemplo. Hoje se quer, como um plano estratégico, que toda a educação, ensino médio, os alunos tenham tempo integral. Ora, isso é um custo que estava escondido. Quando se diz agora todo mundo vai ter uma jornada plena do ensino, 8 horas ou 7 horas por dia, aí você vai ter que dobrar o número de professores e tal, e aí os custos vão crescer. Então, isso é inevitável, e isso representa o bem-estar da população, né? Um bem-estar melhor da população é receber esse serviço. Agora, eles custam mais, então tem que ver essa dupla dimensão. Aumento da produtividade, eu não vou entrar nisso, poderia entrar num outro contexto, mas vou me mais fixar na questão da captura dessas valorizações que vão sendo criadas, que permitem, pelo menos, mitigar esse efeito e transformar o plano do financiamento do setor público menos complicado. São Paulo, eu acho que está dando aí uma demonstração de que isso é possível. E depois nós vamos ver no transcorrer do nosso debate os instrumentos para fazer essa captura, e esses instrumentos que têm sido usados em São Paulo já há bastante tempo. Mas eu vou começar com uma coisa bem mais amena do que esse discurso meio assim atemorizador que eu estou lançando logo no início. Mas é que o Confúcio dizia, né, que as pessoas aprendem de 4 formas. A primeira forma é a repetição. A segunda é o trauma. A terceira é o trauma da repetição e a quarta é a repetição do trauma. Então, eu já comecei aqui tentando traumatizá-los com essa exposição meio tremendista que eu fiz. Eu vou começar agora mostrando para vocês a nossa linda cidade do Rio de Janeiro, para vocês verem que eu não tenho nenhum preconceito em relação à cidade onde vive a Sônia. Não, é um balneário, é o melhor balneário de São Paulo. Era Santos, agora o Rio de Janeiro tomou o seu lugar, devidamente. Eu acho que Rio é uma cidade imbatível, né? Então, aqui nós estamos vendo o Largo da Carioca, como ele era mais ou menos por volta de 1600. Vamos ver como é que isso ocorreu. Dá uma ali naquele... dá uma ali. Esse era o Rio de Janeiro. Aqui vocês veem essa montanha, o Monte de Santo Antônio, Morro de Santo Antônio. E aqui uma pequena já localização, que tem uma casinha aqui, um caminho, tem umas aves voando aí, aves de arribação, aqui uma lagoa, aqui a Bahia, aqui o famoso Pão de Açúcar, e aqui, olha, nesse pontinho aqui é onde a cidade nasceu. O Morro Cara de Cão. Depois a cidade mudou para o Morro do Castelo, mas para dentro da Bahia. Então, vamos ver o que aconteceu aí. O que aconteceu nessa área, que depois se transformou numa centralidade do Rio de Janeiro. Pode marcar aí. Aqui já temos o convento Santo Antônio, aqui já montado. Já temos uma pequena infraestrutura, que é a drenagem desse lago, um lago que aí tinha uma fonte de mosquitos e tal. E aqui uma casinha, já temos uma certa ocupação. Em torno do convento, você vai montando aí uma centralidade do Rio de Janeiro e você vai valorizando as áreas adjacentes. Aqui, ao lado do cemitério, ao lado do convento, tem um cemitério, e o convento está lá até hoje. Então, vamos ver o que vai acontecendo aí em termos de valorização. Pode dar uma marca. Aqui já temos uma coisa impressionante, que é o seguinte, olha, já se faz um caminho aqui para ter acesso ao mar. Aqui você tem uma fonte de água limpa, ou seja, água potável. E é uma infraestrutura, depois nós vamos ver de outro ângulo, como é que essa infraestrutura foi feita, como é que a água chegou até ali, passando pelo convento. E aqui você ainda tem o Morro de Santo Antônio. Aqui você tem, provavelmente, não sei bem, mas aqui a água vinha de trás desse morro, vinha por aqui e descia até lá a fonte de água. Dá uma
passada do cursor em cima ali, ó. Ali é onde os escravos iam buscar a água para os seus senhores, que já se localizam aqui nessa redondeza. Eu pergunto, os terrenos aí estão se valorizando ou não? Porque aí está se transformando num lugar interessante para ir, o desejo das pessoas, ficarem ali perto de uma centralidade onde você tem um serviço público essencial, que é a água potável, não é? E também temos aqui um equipamento religioso ou de caráter eclesiástico que é também muito importante. Eu pus um diálogo aqui entre os curas, aí os monges, né? O senhor Dom Martim, ele valorizou muito essas terras, a água, né? Você traz a água e aqui o senhor Morales comprou as terras antes, né? Dom Morales, que era um outro representante da Cúria Metropolitana. Isso é minha imaginação, né? Tudo bem. Vamos então, dar mais uma espichada aí. Aqui você já vê, olha, a centralidade se transformando num conglomerado urbano, que você já tem edifícios de 3 andares, ali está o convento. E aqui já temos a praça, a lagoa praticamente aterrada, você vai criando solo aí, há novas áreas para construção e um ponto de atração. Vai virando uma centralidade, uma nova centralidade. Agora damos mais uma outra. Aqui você já vê, olha, edifícios bem altos, com outra conformação, a fonte de água já reformulada. Aqui você já tem meios de transporte, tem um bonde aqui, não é? No Rio de Janeiro, e isso vai valorizando. Olha, aí minha pergunta é a seguinte: olha a densidade que você já tem aqui. Quem eram os donos desses terrenos? Talvez a Cúria Metropolitana, os terrenos no entorno do convento, mas e os outros? Alguém ganhou com toda essa valorização, que é a infraestrutura que o governo, na época do Rio de Janeiro, ia colocando, e onde estava a corte, ou depois de 1808. Então, vamos dar mais uma. Aí, olha, o Pão de Açúcar, inclusive, desaparece, porque a densidade aqui aumenta muito. Olha, este edifício aqui ainda está lá no Rio de Janeiro. Está lá, ou esse aqui. Mas já cercado de outros, muito mais altos. E aqui você ainda vê o convento e o morro. O morro foi derrubado depois, né? Um pouquinho no início, aí nos anos, se não me engano, nos anos 50, 40 ou 50. Mas aqui você já tem um ônibus, e aqui se formou o que veio a se chamar o Largo da Carioca, que é uma centralidade no Rio de Janeiro muito importante. Podemos passar outra. Aqui, como está hoje? Hoje não, eu tirei essa foto em 2007, ou melhor, aqui vocês têm os 2 edifícios mais emblemáticos do Brasil hoje, BNDES e Petrobras. Aqui para ninguém colocar defeito nessa figura, né? São edifícios emblemáticos que aparecem todo dia nas nossas noticiários da televisão. E aqui vocês já veem, olha, vocês têm o convento, aqui vocês têm a estação do metrô, olha a centralidade, ela tem um transporte. A água, claro, já não é mais fornecida por aquela fonte, que depois nós vamos ver por onde ela vem, de trás do morro. O morro já foi derrubado e deu lugar à instalação desses edifícios. Mas uma parte do morro ainda se conserva em mãos do convento. Vejam a valorização que teve. Olha aquele edifício que eu mencionei, ainda está lá. Mas cercado de outras modernas unidades que constituem hoje uma centralidade no Rio de Janeiro, é um centro de negócios importantíssimo, e que eu pergunto, mas e quem é que custeou tudo isso? Como é que foi essa valorização? Quem ficou com esse valor a mais?
isso está perdido nas brumas do tempo. Talvez um trabalho arqueológico de alguém, de algum abnegado, possa redescobrir isso tudo, mas foi embora, acabou, não tem mais como recuperar. Aí pode dizer, não, vamos aumentar o imposto predial. Tudo bem, mas o imposto predial não é para recuperar mais-valias, é para manter a cidade e melhorar o seu desempenho, e não para recuperar o passado. O que se perdeu no passado está perdido, não tem mais jeito. Esse é o drama, o grande drama de coisas que estão ocorrendo nas nossas cidades, e que depois de que se coloca um tijolo, acabou. Se você não cobrar antes isso, de alguma maneira, ou por mais-valias, ou por contribuição de melhoria, você perdeu. Não tem mais sentido agora dizer, não, esse edifício aqui devia ter pago muito mais do que pagou pela sua densidade, porque nem sabia qual era o coeficiente de aproveitamento em épocas e épocas e épocas. Então, pode clicar aqui em largo, para vocês verem como... Isso aí eu tirei mais ou menos em 2007, 2008. É um lugar, é uma centralidade importante no Rio de Janeiro, hoje, não é? Agora, todo esse valor aí que se formou no entorno dessa centralidade se perdeu. Então, é um chamamento que eu faço para dizer o seguinte, olha, isso aconteceu no passado e está acontecendo agora, todo dia. Não é? Cada projeto que se aprova numa cidade sem essa recuperação, perdeu. Então, é para mostrar como o Rio de Janeiro é um bom exemplo desse crescimento vertiginoso e espetacular que houve nessa centralidade e que quem ficou com esse dinheiro? Provavelmente a Cúria Metropolitana recebe renda, o Anfiteus, o Laudêmio, pelas terras que ocupam alguns edifícios que estão aqui na cercania, mas não sei. Precisava ver também lá com a Cúria. Mas não é o setor público, como tal, que se apropria para financiar essas infraestruturas aqui, olha. Inclusive a obra do metrô. Aqui tem uma estação do metrô, que é um equipamento público muito importante. Isso só para a gente começar a pensar a cidade nesse contexto. Uma das belezas que ela apresenta, eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade imbatível, mas nessa questão da beleza, não só beleza natural, mas também das pessoas que lá residem, não? Mas, e dos cariocas que lá nasceram, mas também do ponto de vista dessa... Como? Recuperando, né? Não é claro? Claro que sim, claro que sim. Mas então, isso para a gente começar. Agora podemos sair desse... Agora eu vou mostrar uma outra... Agora vamos para o Copacabana, que é também uma outra centralidade. E aí, como é um desenvolvimento mais recente, existem mais evidências de intervenção pública sem as contrapartidas necessárias em termos da valorização. Conseguiu ou não? Copacabana. Aí, está Copacabana. Agora, Copacabana tem uma característica muito interessante. Aqui, na outra apresentação, nós começamos de 1600. Aqui nós começamos de 1893. Qual é o problema de Copacabana? É que Copacabana era cercada de montanhas e que tornava a acessibilidade muito difícil para chegar na praia do interior da Bahia, porque Copacabana já fica fora da Bahia. Então, a não ser no momento em que se fizeram 2 túneis, o acesso era muito complicado. Vocês veem que ela está cercada de montanhas. Depois que abriram esses 2 túneis, aí o desenvolvimento de Copacabana deslanchou. Mas vamos clicar ali, ó. Essa Copacabana. Lá, ó, vocês têm... Aqui, ó, vocês têm uma... Essas aves estão voando aí. É para fazer o link entre Copacabana e o Largo da Carioca, né? Estão voando aí há 400 anos, mas, de repente, podem aparecer em outra apresentação aí.
Aqui vocês têm uma igrejinha, Nossa Senhora de Copacabana, que foi a primeira coisa que puseram lá, porque os pescadores encontraram uma imagem, os pescadores ou alguns navegantes espanhóis, e fizeram aqui uma igrejinha. Depois, fizeram aqui uma fortaleza de Copacabana, onde eu tive a duvidosa honra de passar um ano ali fazendo meu serviço militar como soldado raso, e foi uma experiência inesquecível, né? Vendo as pessoas na praia e nós lá fazendo ordem unida. Aqui, Copacabana, então, tem essa configuração, ou tinha essa configuração, ou nada, a não ser aquela igrejinha. Depois, com a abertura dos túneis, começou a haver o primeiro desenvolvimento de ocupação da praia. Pode clicar aí. Aqui, olha, já aparece uma coisa maravilhosa, que é o Copacabana Palace, o hotel 5 estrelas, que está lá até hoje, um hotel excelente, hotel, né? E aqui, a primeira via, a Avenida Atlântica. Lá embaixo você já tem o Forte Copacabana e algumas construções aqui. Isso em 1927. Vejam a largura da praia e uma via só. Algum equipamento, além disso, tinha iluminação, parece que a gás, em 1927. Vamos seguir, então. Como é que foi a ocupação da praia de Copacabana? Aí, olha, já tem esse famoso paredão. Alguém mencionava do paredão aqui, no intervalo, porque Copacabana foi construída sem o mínimo cuidado de fazer recuos, não é? Todos os prédios ali são ligados um no outro, coladinhos. Então, isso aqui representa uma nova centralidade e uma valorização imensa. Hoje você já tem novas praias, lá no Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, mas isso aqui foi e continua sendo um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro, não é? Então, vejam a infraestrutura que foi colocada em Copacabana e que hoje não é visível, mas um trabalhinho de pesquisa a gente consegue ver, que é o seguinte, ó, clica aqui, outra vez, aqui, ó, olha aí, olha o que fizeram com Copacabana. Olha, a extensão agora das avenidas, o tratamento paisagístico, isso aqui é Burle Marx, e a extensão da praia. Meus amigos, isso representou um investimento fantástico, porque não só se ampliou as vias, mas também se ampliou a área da praia. E por uma razão muito interessante, que vocês vão ver depois, por que teve que se alargar essa praia desse jeito, e com todo o investimento que isso demandou. Numa outra apresentação, eu vou mostrar qual é a infraestrutura que demandou essa extensão da praia. E é um espaço público sensacional, porque aí, durante a visita do Papa, mais de 3 milhões de pessoas se reuniram na praia. E no Réveillon, então, naquela festa dos fogos e tal, Copacabana vira um lugar onde metade da população e uns tantos paulistas desavisados chegam lá, né? Aqui, vejam, a valorização que isso trouxe para os edifícios que estão aqui do lado. Foi cobrado alguma coisa? Que eu saiba, não. Não se cobrou contribuição de melhoria, nem mais-valia, nem nada. Eventualmente, o IPTU pode ter subido aqui. Mas vamos ver também como é que foi a valorização dos terrenos do entorno. Clique aqui, ó, o vento. Eu vou simular o vento, porque aqui eu estou chegando do norte, já encontro uma montanha, e aqui a praia de Copacabana. Então, o vento custa para chegar lá. Agora eu vou simular o vento vindo da praia, vindo do mar, que é a brisa marítima que toda pessoa que vive na orla gosta de receber, não é? Vamos lá, vamos à barreira do vento. Então, por onde é que o vento pode entrar para beneficiar os que estão na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que corre por dentro? Vamos ver por onde é que esse vento pode caminhar.
O único lugar que ele tem para ir e arejar o interior é as ruas que dão na praia aqui no Copacabana Palace tem a piscina do Copacabana Palace. Mas a piscina do Copacabana Palace já encontra edifícios aí. É uma montanha de edifícios. De tal maneira que a temperatura aqui é 2 graus menor do que a temperatura na avenida que corre por dentro, que é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E agora, como? Perdão? Eu falei maior? Eu falei maior ou menor? Não, é mais frio. Ou seja, não é que é mais frio no Rio? 24 graus no Rio já é calamidade pública. O prefeito declara calamidade pública, todo mundo põe o suéter e tal. Não é, senhor? Não sei bem se é assim, mas é o que me disseram. Agora, aqui é mais fresco que no interior, porque recebe a brisa, mas a brisa para aqui nesse paredão. Não é? Agora, as árvores. Uma coisa que eu vi em Copacabana que me chamou muita atenção é que as árvores, em vez de... aqui vem a brisa marinha. Em vez de empurrar as árvores na direção contrária, não, as árvores nascem contra o vento. Né? E sabe por quê, não é? É a sombra que o edifício faz. Me disseram que aqui tem uma praia onde tem os edifícios tão altos, né? Boa Viagem? Não, hein? Então, o edifício, lá em Santa Catarina, também, Florianópolis, tem uma praia lá que tem uns edifícios tão altos, logo na beira da praia, e à tarde o pessoal lá não tem mais o sol. Mas tudo bem. Então, isso é para mostrar como toda essa valorização, olha esse investimento. E o investimento para fazer esse alargamento aqui, ó. Nós vamos retomar isso um pouquinho depois, se vocês me deixarem. E aqui, esse tratamento paisagístico, Copacabana virou uma centralidade, mas aqui temos que ver também o seguinte, é um espaço público, isso é muito bom. É claro, quem se beneficiou com esses investimentos de forma permanente são esses edifícios que estão aqui. Mas eu digo, é bom que o povo tenha um lugar para ir. Na Copa do Mundo, os argentinos, todos, em vez de ir para o hotel, ficaram aí, ficaram usufruindo desse espaço. É uma coisa maravilhosa, mas tudo bem. Agora, eu digo, quem é que financiou esse investimento? Ou quem é que deveria pagar, pelo menos, parte desse investimento? Foi aqueles beneficiários permanentes. Agora, eu posso ir à praia de Copacabana, passear por aqui, é um espaço público notável, grandes acontecimentos têm sido feitos na praia, e isso eu acho muito bom. Mas tem esse aspecto, não se cuidou minimamente dessa recuperação. E vamos ver depois que foi um investimento muito pesado. Tudo bem? Vamos agora, então, passar para... Vamos tirar essas duas apresentações e vamos passar agora para a apresentação que é... Perdão, deixa eu ver aqui. Hein? Não, por enquanto não. Lincoln, Recife. Agora, podemos ir por aí. Agora, diante dessa apresentação inicial de como foi o desenvolvimento do Rio de Janeiro e os problemas que os investimentos foram criando, eu queria fazer uma apresentação de instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano, desafios e oportunidades, e aqui eu vou me referir a operações urbanas e os CEPACs. Podemos iniciar.
faço umas perguntas aí inicialmente sobre por que há tanta resistência à implementação de políticas de recuperação de mais-valias e como superá-las. Essas resistências são de distinta índole, não é? São interesses reais e, às vezes, elementos mais pelo lado imaginário e da ideologia. Todos os dois têm a sua importância. Passamos. Qual é o custo social de não implementar esses instrumentos? O que eu estou perdendo se eu não implementar instrumentos dessa captura? Como no caso do Rio de Janeiro, né? Tudo aquilo foi perdido. Passamos. Então, recuperação de plusvalias é uma política redistributiva ou de promoção de maior eficiência urbana? Aqui nós retomamos um pouco o que a Sônia mencionou na gestão anterior, que é a questão da isonomia. Cargas e benefícios têm que se distribuir equitativamente entre todos. Mas isso é também pode ser uma promoção de maior eficiência urbana. O que eu menciono aí? Eu levei 55 anos para me convencer de uma coisa. Fazer o desenvolvimento com dinheiro é mais fácil que fazer sem dinheiro. É um tempo para isso. Mas cheguei a essa conclusão. Então, essas políticas todas permitem proporcionar mais dinheiro à administração para que ela faça o seu desenvolvimento. Um país que tenha dinheiro não é condição suficiente para resolver os problemas, mas com dinheiro as coisas ficam muito mais fáceis que fazer sem dinheiro, não é? Então, além de ser uma política redistributiva de cargas e benefícios, de proporcionar isonomia, você tem também esse outro aspecto, que eu estava me referindo ao custo dos serviços públicos. Então, podemos passar uma outra. Qual o potencial de receitas por recuperação de plusvalias nas receitas fiscais municipais? Essa é uma questão que eu sempre chamo a atenção pelo seguinte, porque estrategicamente, isto é, pensando a médio e longo prazo, mais a longo prazo, eu acho que a nossa ênfase deve ser na política fiscal. Por exemplo, o IPTU é um imposto que se cobra de forma permanente e, poderíamos dizer, interminável. Enquanto a cidade existir, você pode cobrar. É um fluxo permanente de recursos. Então, estrategicamente, é aí que nós devemos colocar as nossas fichas, porque isso está garantido para sempre. Uma fonte de renda garantida permanentemente. Agora, a captura de mais-valias é, como eu já mencionei aqui em outro contexto, o que no Ceará se chama onça e forró. Sabe o que quer dizer onça e forró? É uma corruptela do inglês, que é once and for all. Quer dizer, você cobra de uma vez e depois não pode ficar cobrando para sempre. Não é um fluxo interminável de recursos. Você cobrou. Mas se você não cobrar no momento devido, aí perdeu. Você não cobrou, já era. Então, aí, esse é o problema do curto prazo. Quer dizer, imediatamente, curto prazo, eu digo 5, 10 anos, tem que cobrar as mais-valias quando elas estão sendo criadas, porque depois não dá mais. Você pode recuperar parcialmente pelo IPTU, mas pelos cálculos que eu fiz em São Paulo, essa recuperação é muito pequena. Recuperar as mais-valias que você não recuperou no momento devido, lançando um imposto mais adequado. Vamos para frente. Como expandir o uso de instrumentos de recuperação de mais-valias no Brasil? É isso que nós estamos contribuindo para fazer. Sônia, o Instituto Lincoln, outros
participantes do Instituto Lincoln têm insistido sempre nessa tecla, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Por quê? Nós temos instrumentos muito criticados, mas eu pergunto, mas esses instrumentos que nós temos estão sendo utilizados? Não estão, mas o pessoal começa a criticar sem ver que nem esses instrumentos que são bons, a meu ver, estão sendo utilizados de forma generalizada no Brasil, depois que o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001. Não é? Vamos para frente. Podemos ir para outra. Agora, a discussão, vamos deixar um pouquinho para depois, mas eu queria agora fazer uma apresentação relacionada com toda essa captura de mais-valias, para dar uma primeira pincelada nessa questão. Vamos lá. Podemos ir para adiante. Aqui, eu vou mostrar aqui algumas coisas relacionadas com os custos dos serviços públicos, de forma muito rápida, para simplesmente reforçar essa questão. Isso aí é São Paulo, 1930-49, tem aqui o custo de transporte de um trabalhador para ir e voltar do seu trabalho, que não chegava a mais de 2,5% da sua renda. Aqui eu estou calculando com base no salário mínimo da época. Uma cidade pequena, por distâncias menores, as pessoas iam a pé, muitas vezes, ou iam de bicicleta, que era comum na cidade de São Paulo. Vamos lá. Agora, alguns anos depois, pode marcar mais outra. Aí, olha, 1998 a 2002, o trabalhador já tinha um custo de 25% do seu salário. Não necessariamente ele pagava isso, porque muitas vezes o seu patrão pagava o transporte, o que é muito comum fazer nas cidades como São Paulo. Você tem o empregado tem um trabalho, tem um salário e recebe por fora o que ele gasta com transporte. Também tem o Vale Transporte e tem outros mecanismos para mitigar, porque seria impossível que o sujeito pagasse tanto de transporte quando ele tem outras coisas para fazer com o seu salário e não alcança. Mas esse é um custo, alguém paga. Alguém paga. Vamos lá, vamos para frente também. Aqui é a questão dos transportes. Olha, os transportes têm muitos custos escondidos. Aqui eu trago uma foto ilustrativa de como são os paradeiros de ônibus em Dubai. As cabines são climatizadas, porque Dubai é um calor, assim, 49 graus à sombra. Então, aqui você tem uma cabine climatizada. E aqui no Brasil, uma sombratizada. Quer dizer, o cara fica ali no rumo da sombra do poste. Eu digo, essas pessoas que estão aqui, daqui a pouco vão exigir cabines desse tipo. São Paulo hoje vai fazer uma nova licitação. Essa nova licitação para o sistema de ônibus está aí no tinteiro há mais de, acho que uns 8 anos. Entra prefeito, sai prefeito, diz que vai fazer a licitação e não faz. Mas na licitação que vai sair, todos os ônibus serão climatizados. Eu não sei aqui em Recife se vocês já tiveram isso, não. Hein? Teve que voltar atrás. Deu deserta a licitação. Por causa do custo. Deserta. Então, ninguém vai entrar nessa ao custo, à remuneração do contrato. Então, vejam que a pressão de custos é sempre algo que está como um indesejável companheiro nosso. Nós vamos para um lado, ele vai junto. Sai de fora, meu. Mas ele está lá junto da gente. Então, tem que ver isso. Vamos lá. Agora eu vou aqui fazer um resgate da situação do México. Olha lá, com lugares tão distantes tem problemas parecidos. Aqui é uma foto que eu tirei de uma folhinha mexicana. Aqui é o Anjo da Independência. Esse monumento foi feito em 1910, comemorando 100 anos da independência mexicana. E esse monumento foi feito em cima, mais ou menos, de uma pedra. Então, tinha um solo relativamente
que dá sustentação a isso daí. Agora, passaram-se 100 anos, vão passando os anos, como o México pega a água do subsolo, vai secando o subsolo vai afundando. E o México não tem mais água do subsolo suficiente. Então tem que buscar água a 300 quilômetros de distância. Grande parte da água que vem para a cidade do México vai a 300 quilômetros e tem que subir. Imagine o custo dessa água. E imaginem também o que aconteceu com o solo da cidade do México, no entorno dessa imagem aí, ou desse monumento. Pode dar uma ou outra. Aqui, esse monumento, reparem a altura das escadarias aqui. Isso no início do século, ainda em 1930 e tal. Agora, eu tirei umas fotos lá, quando estive em 2010, 100 anos depois. Vamos lá, vamos ver. Aqui, olha, aqui está a estátua e vejam, a escadaria, toda essa escadaria aqui representa o grau de afundamento da cidade em 100 anos. Ela afunda 2 centímetros por dia. Não, por ano, desculpe. Então, outra foto. Não, México é tudo grande, né? Vamos lá, passa uma outra, por favor. Passa uma outra aí. Aqui, olha, dá ideia da altura. Eu acho que eu ainda tenho uma outra foto aí, veja se não tenho. Isso aqui, ó, é o grau de afundamento da cidade. Essa escadaria não existia. O solo vinha aqui, ó. E aqui você teve que ir construindo mais escada, porque o solo está afundando. Imagine a infraestrutura do subsolo, tudo causado porque a água é um produto cada vez mais difícil de ser conseguida e os custos vão crescendo, né? Então, só para dar mais um exemplo de forças mitigadoras, pode levar. Quer dizer, aumento da produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para resgatar um fato histórico no Brasil que é muito importante fazê-lo. É a invenção, a tremenda invenção. Pode dar mais uma. Esse aqui é um protótipo do ônibus, do primeiro ônibus de 5 portas. Vocês sabem que o ônibus 5 portas, fazendo com que passageiros pudessem entrar e sair pela esquerda, foi um tremendo avanço para a instalação de corredores de ônibus. Por quê? Porque os corredores antigos, que foram feitos em Curitiba, em São Paulo, exigiam uma tal intervenção no viário, porque você tinha que fazer um lugar para onde os passageiros pudessem descer. Então, você tirava a área carroçável em nome de colocar lugares onde as pessoas pudessem descer e subir no ônibus. Até que alguém pensou, é muito mais prático fazer um ônibus de 5 portas em que os passageiros possam entrar e sair pelos 2 lados. Então, não era preciso mais fazer tanta intervenção no viário. Então, em São Paulo, onde esse processo iniciou e o primeiro corredor nessa modalidade foi inaugurado, em 91, reduzíamos o custo de extensão de 1 quilômetro de corredor de 11 milhões de dólares, caiu para 4. Então, hoje esse sistema está generalizado em toda a América Latina. Em alguns países, então, houve a radicalização, que só tem a entrada e saída pela esquerda. Não é? Então, isso foi um avanço, mas é um avanço da produtividade que não é suficiente para compensar o aumento de custos. Vamos lá, vamos seguir para adiante, por favor. Aqui é um exemplo desse terminal, que, olha, as pessoas estão entrando pela esquerda e saindo pela esquerda. Então, isso evita que você tenha que tirar do viário uma parte, um canteiro central, para que as pessoas entrem e saiam. Vamos lá, vamos seguir. Só para dar esses exemplos que, para mim, são muito importantes. Vamos agora ver alguns investimentos na instalação de infraestruturas e equipamentos e financiamento da operação do sistema,
que foi ajudado pelas operações urbanas e interligadas. Vamos seguir. Agora eu vou falar um pouco dos certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, e seu papel na instalação da infraestrutura de transportes públicos. Porque os CEPACs são um instrumento poderoso de captura de mais-valias urbanas, que são usados não só para financiar o transporte, mas eu vou citar um exemplo onde a captura desse valor ele foi usado parcialmente para financiar o transporte público e para financiar outras obras também. Vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos falar um pouco do CEPAC. Não sei se vocês estão familiarizados com esse instrumento, CEPAC. Não sei se vocês estão familiarizados com esse instrumento chamado CEPACs. Quem sabe o que são os CEPACs? Possa levantar o braço. Pouca gente. Então, os CEPACs são certificados de potencial adicional de construção. Eles são emitidos pelo setor público, que tem a titularidade desses espaços adicionais construíveis e os vende ao setor privado interessado em fazer projetos que exijam maior potencial construtivo. Basicamente é isso. Claro que os CEPACs não nasceram do nada. Eles nasceram de uma experiência continuada de captura de mais-valias urbanas que teve início em São Paulo no final dos anos 80. E o CEPACs é uma espécie assim de forma mais sofisticada de fazer essa captura. Porque anteriormente a captura era feita da seguinte maneira. Para simplificar bem, para a gente poder passar para os CEPACs, eu vou dizer o seguinte: suponha que alguém tem um terreno. Esse terreno está ocupado por umas favelas. E, portanto, esse terreno tem dois problemas. O dono desse terreno quer o terreno para fazer uma torre, do jeito que tem essas torres aqui que vocês construíram aqui na Orla. Esses dois edifícios.